Eu acho que quem está lá no grupo ouviu lá que eu disse: traga a sua Bíblia em papel. Aí tem alguma pessoal que não tem. Julinha, entrega aquele senhor lá de camisa amarela ali para ele acompanhar lá. Ana, tem Bíblia aí, Ana? Pega aqui, Ana. Conta as minhas Bíblias. Irmão, por quê? Porque hoje eu vou dar uma aula sobre a Bíblia. Por isso que eu preciso que todo mundo tenha uma Bíblia em suas mãos. Porque... O quê? Não, mas para quem? Para escrever? Não, porque no final eu vou dar uma apostilazinha, está aqui já. Mas eu não quero dar agora. Ou fica aí ou fica aqui. Vitinho, fica aí para não estar para lá e para cá. Vamos brincar lá, certo? Glória a Deus. Então, irmão, por isso que eu botei lá no grupo, eu disse assim: pessoal, traga a sua Bíblia. Fique próximo a uma pessoa que sabe manusear, para que nós podemos compartilhar. Eu não tenho mais nenhuma Bíblia aqui. Deixa eu ver aqui o que é que eu posso fazer aqui. Anne, entrega aquele para aquela menina ali de preto ali, para ela acompanhar. Acho que todo mundo agora já está com Bíblia, né? Aquela menina de preto lá, para ela. Sandra, qualquer coisa ajuda ela aí. Então olha só, irmão. Antes de você abrir a Bíblia, eu não quero que você abra a Bíblia agora. Antes de você abrir a Bíblia, a palavra Bíblia significa uma biblioteca, um conjunto de livros. É isso que significa a palavra Bíblia. Eu quero só que você grave o áudio, viu? Para botar no podcast. Já está lá? Então olha só. A palavra Bíblia quer dizer um conjunto de livros. Aí quantos livros tem a Bíblia? 66 livros. Se por acaso você ficar em dúvida quantos livros tem a Bíblia, você procure o profeta Isaías. Abra aí no profeta Isaías. Ajuda aí. Quem é que vai ficar ali perto do irmão? O irmão sabe manusear? Acho que não. Fica aqui, perto aqui de Sandro aqui, aqui perto de Sandro, ele vai lhe ajudar. Isaías, profeta Isaías no Antigo Testamento. Calma. Pronto. Profeta Isaías. Ajude para que nós todos podemos compartilhar. Hoje eu quero ver o povo compreender a Bíblia. Ainda quer ficar ali perto da irmã Neide ali? Aí você ajuda ela a manusear. Pronto. Pega a Bíbliazinha aí. Tá certo. Vai ficar ouvindo então. Amém. Você achou o profeta Isaías? Pronto. Veja aí quantos capítulos tem um livro do profeta Isaías. Vá passando até... Eu expliquei que é o lado contrário. Isaías. Veja aí quantos capítulos tem o profeta Isaías. Isso, vá ajudando aí. Pronto. Quantos capítulos tem o profeta Isaías aí? Pronto, é a quantidade de livro que tem a Bíblia. Se um dia você ficar em dúvida, alguém fizer uma pergunta assim: quantos livros tem a Bíblia? Lembre-se do profeta Isaías. Isaías tem 66 capítulos e a Bíblia tem 66 livros. Então fica mais fácil de você saber quantos livros tem a Bíblia. A Bíblia, ela é dividida em duas partes: Antigo Testamento e Novo. Quem pode encontrar na Bíblia essa divisão aí?
Vamos ver onde é que você encontra aí. A divisão aí do Novo Testamento para o Antigo. Olha lá. Vamos lá, procura aí. Hoje vai ser a aula na prática. Ajude. Algumas Bíblias têm um nome lá, Novo Testamento. Tem umas que não tem não. Tem umas que já começam com o livro de Mateus. Achou aí? É o primeiro livro. É Mateus. Eita, glória. Já achou? Anne achou? Glória a Deus. Glória. Amém. Acharam aí? Achou? Então olha só. A Bíblia é dividida em duas partes. Não era nem isso daí, é sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Você botou uma tela. Então olha só. Aí ó, aqui na tela e na sua Bíblia, o primeiro livro do Novo Testamento é Mateus. Primeiro livro. O primeiro livro do Antigo Testamento é Gênesis. Então olha só, a Bíblia, a palavra Bíblia é um conjunto de livros, por isso que ele botou uma foto aqui de uma biblioteca. Ela tem 66 livros, dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento, ou pode ser chamado de Antiga Aliança e Nova Aliança. Então olha só, além dessas divisões, a Bíblia, irmão, ela foi inspirada por Deus. É o livro mais lido do mundo. Se alguém perguntar assim, qual o livro mais lido do mundo? A Bíblia. É o livro mais vendido do mundo. É o livro mais lido do mundo. É a Bíblia. A Bíblia, irmão, ela foi inspirada por Deus. Olha o que diz aí, 2 Timóteo, quem pode achar aí? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Isso. Olha o que diz, toda a escritura. Quando diz toda, irmão, quer dizer, do primeiro livro de Gênesis até Apocalipse, até o último livro. Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para quê? Para o ensino, para ensinar uma pessoa, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então toda a Bíblia ela foi inspirada por Deus. É mais ou menos assim, é como Deus soprasse e o homem expirasse. Então, a Bíblia, irmão, ela não está escrito o que o homem quer. Se a Bíblia tivesse escrito o homem quer, aquela parte que diz assim, não adulterarás, não estaria lá. Não roubarás, não estaria lá. Então, toda a Bíblia, irmão, ela foi inspirada por Deus. A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Foi uma maneira que Deus achou para se revelar. Por quê? Porque a vontade dele foi expressa no papel e toda a humanidade hoje, por exemplo, Martim Lutero, porque houve a divisão entre a Igreja Católica e surgiu os evangélicos. Antigamente a Bíblia só existia em latim. Só conhecia latim eram os padres. Então a população não sabia latim. Então quando realizava a missa, quando começou, o padre ficava de costa para o pessoal e falava em latim.
Martim Lutero, que era um padre, ele viu a necessidade de toda a pessoa ter uma Bíblia em sua casa. Então foi aí que veio a ideia de pegar a Bíblia e traduzir para o alemão, porque era o país que ele morava e todo mundo falava alemão. E quando ele fez isso, os padres ficou contra ele, porque dizia: não, ninguém pode ter a Bíblia em sua casa, porque senão cada um vai ter um pensamento diferente, porque as pessoas podem questionar o que a gente pode pregar. Então, por causa disso, houve a divisão. Um dos motivos foi em 95, isso foi um dos motivos. Por causa deste homem, Martim Lutero, você hoje tem um privilégio de ter a Bíblia no celular, a Bíblia em papel, a Bíblia no tablet. Aí o que aconteceu? A Bíblia, eu devo ler a Bíblia conhecendo o seu autor. Quem é o autor da Bíblia? Deus. Quantos escritores tem a Bíblia? 40. A Bíblia tem um autor, que é Deus, e 40 escritores. Uns escreveram nas cavernas, uns escreveram a Bíblia no palácio, outros escreveram a Bíblia no deserto. Então tem 40. Seu fiel intérprete, quem é? É o Espírito Santo. Por isso que quando você, antes de ler a Bíblia, ore, depois abra a Bíblia e comece a ler, e o Espírito Santo vai lhe ajudar, vai lhe orientar. Seu assunto central é quem? Jesus Cristo. Irmão, o objetivo é revelar Jesus, para você saber o que Jesus fez pela humanidade. Por isso que João 3,16, abra aí em sua Bíblia, João capítulo 3, verso 16, é o versículo central de toda a Bíblia. É em João, é no Novo Testamento. Acharam aí? João capítulo 3, verso 16, diz assim. João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça ou não morra, mas tenha a vida eterna. Então esse é o versículo central da Bíblia. Irmão, por que devemos estudar a Bíblia? Eu botei aqui na apostila e botei, porque ela ilumina o caminho para Deus. Quando você lê a Bíblia, ela vai trazer iluminação, ela vai trazer revelação. É igual você chegar dentro de uma casa, a primeira coisa que você faz é ligar as lâmpadas. Por quê? Porque você quer saber o que está na sua frente, onde você vai andar. Por isso que o Salmo 119, verso de número 105, diz o que? Abra aí a Bíblia. Salmo 119, verso 105, olha só o que diz. Salmo 119, verso 105. Isso. E luz. Se você prestar atenção a esse versículo, por isso que nem todas as vezes aquilo que a gente lê, a gente vai entender. O salmista diz assim, ó, lâmpada para os meus pés. Parece até que ele estava com a lanterna, mas eu tenho que ter cuidado, porque no tempo do salmista não existia lanterna, existia lamparina. Então ele diz lâmpada para os meus pés, quer dizer, eu tenho que clarear, saber onde eu estou pisando. Então, se alguém está andando em primeiro lugar, eu tenho que saber onde estou pisando. Por isso ele diz lâmpada
para os meus pés é a tua palavra. E depois ela diz, luz para o meu. Por isso que todo carro tem um farol para clarear, para demonstrar o caminho, aonde você vai estar. Então, mesmo assim, também a palavra de Deus. A moto tem um farol, o carro tem farol, ônibus, porque quando chega no local escuro clareia, por isso que tem luz baixa, luz alta, para clarear cada vez mais, para saber o caminho que você está trilhando, aonde você vai chegar. E a palavra de Deus também, ela faz isso na nossa vida. Depois, a palavra de Deus, ela serve para o seu alimento para espiritual, para um crescimento. Toda criança, abra aí em 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. Primeiro Pedro, capítulo 2, versículo 2. Olha só a comparação que é feita a palavra. Se você não está podendo achar, eu botei aqui na tela para que você possa ler. Desejai ardentemente como criança recém-nascida. Aí ele diz, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dada crescimento para... Pronto, assim como um recém-nascido toma leite, e o objetivo dele tomar o leite para que ele tenha um bom crescimento, então, irmão, assim também é a palavra de Deus. Quando você lê a palavra, quando você faz um devocional todo dia, por isso que eu sempre aconselho, leia Provérbios. Hoje é 31, já encerra o capítulo de Provérbios, amanhã já começa o capítulo 1. Então, cada vez você se alimenta da palavra. Eu não estou dizendo que quando você vai ler, você vai aprender tudo não, mas vai lendo, mesmo sem entender, vai lendo. E cada vez você vai vindo para a igreja, vai ouvindo, revelação vai chegando, entendimento vai chegando. Como devemos estudar a Bíblia? Primeiro, lê a Bíblia conhecendo seu autor, lê a Bíblia diariamente e lê a Bíblia com oração. Quando eu vou ler a Bíblia, o primeiro pensamento que eu tenho é Deus falando comigo. Segundo lugar, eu devo ler a Bíblia diariamente. Por isso que Mateus vai dizer, o pão nosso de todo dia quando amanhece você come pão. Mas quando você come pão, você só alimenta o seu corpo. Mas o seu espírito precisa ser alimentado pela palavra. Então leia um salmo, leia Provérbios. Todo dia leia a palavra. Ou senão decida ler o Novo Testamento. Não precisa. O pessoal, por exemplo, esse ano eu coloquei um propósito no meu coração de ler a Bíblia 2 vezes esse ano. Esse mês que passou já se foi 6 livros, já foi. Mas aí, não, pastor, não tenho tanto tempo para ler. Leia devagar, decida ler o Novo Testamento. Leia por dia pelo menos 3 capítulos. Você começa lá em Mateus, lê o capítulo 1, lê o capítulo 2, lê o capítulo 3, parou, amanhã, aí você marca lá, ou se não pega uma folha, bota lá onde você parou. Talvez você tenha tempo de ler no seu celular, talvez a letra é maior, lê no seu celular, tem um aplicativo lá, quando você clica em cima, aí você marca com qualquer cor, para você saber onde você parou. Aí no outro dia você continua, não vá com pressa não, vá devagarzinho. É igual uma pessoa que voltou a correr, e ela agora primeiro faz caminhar até correr. Então vá lendo devagar, não faça como eu não, porque quando eu começo a ler, quando eu morava em Mãe Luísa, o sol amanheceu, eu estava lendo, e meu Deus, o sol amanheceu, eu ainda estou aqui. Então, hoje eu não leio tanto como eu li antigamente, hoje dá para ler uns 15 capítulos por dia, mas eu não leio tanto como eu li antigamente. Então leia e tenha sempre esse hábito. Observações úteis. Agora, olha só, eu botei aqui na tela isso daqui. Aí eu botei observações úteis no manuseio do estudo da Bíblia. Porque cada vez que você está no culto e você quer anotar os capítulos, versículos, e eu botei aí, ó, botei lá,
1 João, capítulo 5, ponto. Não é 2 pontos não, porque se botar 2 pontos, o cara vai pensar que é hora. Você bota 1 ponto, aí, versículo 4, aí eu botei na frente. 1 João, vírgula, capítulo 5, verso 4. Jó 19, 25. Como é que eu escrevo? Aí Jó, como o nome é pequeno, aí eu boto só Jó, capítulo 19, verso 25. Se eu for escrever João 3,16, João é só J-O, capítulo 3, versículo 16. Se eu botar 1 Pedro, não precisa botar o nome todinho Pedro, não, eu boto só PE, para eu me lembrar. 1 Pedro, capítulo 2, ponto, versículo 1. Então isso é uma maneira de ficar mais fácil de você fazer anotações. Para quem tem a Bíblia, abra aí no índice da Bíblia, logo no início. Bota aí. No índice da Bíblia, você vai encontrar lá onde está todos os livros. E depois do nome do livro, você vai encontrar que tem a abreviatura de cada livro. Você pode ver que tem a palavra índice, aí tem uma relação dos livros. Aí está lá Gênesis, Êxodo, Levítico. Aí você pode ver que na frente de cada livro tem a abreviatura. Gênesis, vai lá na frente que tem a abreviatura GN. Depois de Gênesis é o que? Êxodo, EX. Depois de Êxodo é o que? Levítico, LV. Depois de Levítico, abreviatura NN. Depois, Deuteronômio, abreviatura DT. Depois, Josué, como é que se abreviatura? JS. Depois, Juízes, abreviatura. Ó, do jeito que está aqui na tela, vai estar aí, só que aqui está na ordem alfabética, e aí não, na sua Bíblia não está. Então, isso é uma maneira de você, quando estiver no local, querer anotar. Aí você aprende, por exemplo, se fosse o Novo Testamento, Mateus seria o quê? MT. Marcos seria o quê? MC. Lucas? LC. Atos? AT. 1 Coríntios? Isso. Filipenses? FL. Pronto. Isso é uma maneira de você começar a fazer umas anotações quando for preciso. A Bíblia, irmã, ela foi escrita em 2 linguagens. O certo é 3, mas as mais linguagens, o Antigo Testamento, ele foi escrito no hebraico, e uma parte em aramaico, que é lá em Daniel capítulo 3. E o Novo Testamento foi escrito no grego. Mas você sabia que Jesus falava aramaico? Mas por que o Novo Testamento foi escrito no grego? Porque era um idioma mais popular que existia. Por exemplo, qual é o idioma hoje mais popular? O inglês. Todo mundo que quer viajar para qualquer parte do mundo, ele decide aprender inglês. Porque com inglês ele anda em qualquer parte do mundo. Então, ainda que você fale português, você aprende inglês e você pode viajar a qualquer país. Então, o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, o Novo Testamento no grego. A composição da Bíblia. A Bíblia tem quantos livros? O Novo Testamento tem quantos? 27. E o Antigo? 39 livros. O maior livro da Bíblia? Salmo. E o menor? Não. João o quê? João o quê? Terceira João? Vamos ver aí. Terceiro João. Vamos ver se é. Eu não creio. Eu não sei. Eu não creio que é terceiro João, não. Vamos ver qual é o menor livro da Bíblia. Vamos ver. Eu não acho que é o terceiro João, não. É João. Acho que é segundo João. É segundo João. Rapaz, triste da tela, rapaz, você. Isso.
Jó 3:2. Esse Jó 3:2 aqui depende da versão. Esse Jó 3:2. Então olha só, o menor livro da Bíblia é 2 João. 2 João. Qual é o maior capítulo da Bíblia? Está na tela aqui. Salmo o quê? Está na tela aqui. E o menor? 117. Então, irmão, isso é uma maneira de você conhecer a Bíblia. A Bíblia, ela também é dividida de alguma maneira totalmente diferente. Por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de quê? Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, porque penta vem de 5. É chamado os 5 primeiros livros da lei. Aí, de Josué em diante é chamado de livros históricos, porque vai contar a história de Josué, a história dos juízes, que é o do juiz. Aí depois de juiz é qual livro? Está lá no índice. Quem tiver no índice aí, ó, botaram aqui na tela. Gostei aqui. Ó, olha aqui a divisão aqui. O Antigo Testamento tem quantos livros? Ó, Pentateucos são, históricos são, poéticos são. Aí tem profetas, aí tem profetas maiores e profetas menores. Irmão, não é quando você for ler a Bíblia aí, Daniel é um profeta maior, mas Abacuque é um profeta menor. Não é porque um tinha mais poder do que o outro, não. Profeta maior é o período que ele profetizou. É como alguém profetizou durante 5 anos e o outro profetizou 10 anos. Então ele se torna maior por causa do período que ele profetizou. Não é porque um tinha um poder maior, o outro tinha um poder menor, não. Por isso que é chamado de profetas maiores e profetas menores. Quem sabe me dizer quais são os livros poéticos? Qual é o primeiro? Primeiro é qual? Vamos ver. Primeiro são 5. Ó, já botaram aqui já. Aqui tá demais aqui. Ó, aqui. Cadê? Deixa eu ver se vocês estão aqui. Ele não colocou bem direito não, mas está aqui. Entrou com outro nome. Sapiências. Esses daqui que tem o nome Sapiências. Jó, que é o primeiro, que ficaram em Cantares aí, esqueceram de Jó, que é o primeiro. Salmos é o segundo. Provérbio, Eclesiastes, aí Cântico dos Cânticos. Esse sabedoria aqui, irmão, é porque o cara que botou isso daqui, olha o que diz lá em cima, a Bíblia é o quê? Pronto, porque a Bíblia católica tem 6 livros a mais que não foram inspirados. Por isso que não tem esse livro aqui, Sabedoria de Salomão. Por isso que é só Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiástico e Cântico dos Cânticos. Só é 5 livros. Aí botou aqui, aí, esse livro, acho que aqui tem um livro da minha mãe, está lá, Judite. O livro que a minha... Então, irmão, a Bíblia, quando você for ler a Bíblia, você tem que saber se o livro está no Antigo Testamento ou se ele está no Novo Testamento. Porque alguém vai pregar e vai dizer assim, abra no livro de Efésios. É antigo ou é novo? Novo. Filemon. Glória a Deus. No livro de Jó. De Salmos. Gostei. Ruth. Neemias. Hebreus. Nova Aliança.
Então, irmão, essa divisão fica bom, principalmente quando você for em algum lugar, alguém perguntar a você, você saber responder. Então, o Novo Testamento tem quantos livros? O Novo Testamento, quantos livros? 27 livros. Aí, vamos ver a classificação dele. Tem 4 livros que é chamado de quê? 4 livros é chamado de quê do Novo Testamento? Já botou de novo aqui, ó. Evangélico. Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso são, todos esses 4 livros falam de Jesus. Mateus revela Jesus como rei. Marcos revela Jesus como servo. Lucas revela Jesus como filho do homem. João revela Jesus como filho de Deus. Se você for para o Apocalipse, Apocalipse vai dizer assim: e vi um animal que tinha 4 faces. De um lado, a face de um leão, simbolizando Mateus. Do outro lado, a face de um boi, simbolizando o livro de Marcos. Do outro lado, a face de um homem, simbolizando o livro de Lucas. E do outro lado, a face do próprio, quem sabe me dizer o outro? Do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Aí olha só, quantos livros históricos tem o Novo Testamento? Tem quantos? Qual é esse livro histórico? Atos dos Apóstolos. Irmão, o livro de Atos vai explicar como surgiu a igreja. O problema da igreja católica é que ela estava querendo construir uma catedral e inventou uma coisa chamada indulgência. O que era indulgência? Quando você cometia um pecado, você se apresentava ao padre, confessava a ele, você pagava para receber o perdão do seu pecado. Isso era chamado de indulgência. Então, você pecou, padre, eu pequei. Aí ele dizia: você vai ser perdoado, você tem que comprar a indulgência. Aí você comprava a indulgência, aí você saía dali como quem nunca tivesse pecado. Aí no outro domingo você vai se confessar de novo, aí comprava a indulgência de novo. Assista o filme de Martim Lutero, você vai ver isso. Faz parte da história. Então, ó, quantas cartas tem na Bíblia? 21. Agora, quantas cartas Paulo escreveu? Vamos contar. Qual é o primeiro livro que Paulo escreveu? Romanos. Depois de Romanos, 1 Coríntios e... depois de Coríntios, Gálatas. Depois de Gálatas, Efésios. 5 já foi. Depois de Efésios, Filipenses. Depois de Filipenses, depois de Colossenses. Isso. Depois, não. Timóteo e Timóteo. Aí depois de Timóteo é quem? É com T também. Tito. Depois de Tito, Filemon. Pronto. Aí deu quantos? 13 cartas. Paulo escreve 13 cartas. A carta aos Hebreus, até hoje o pessoal questiona se foi Paulo que escreveu, se não foi Paulo que escreveu, porque foi uma carta direcionada aos Hebreus. Mas depois de Hebreus vai ter outra carta, quem sabe me dizer? Depois de Hebreus é o quê? Tiago. Você sabia que Tiago, por Martim Lutero, essa carta não estava lá? Se dependesse dele. Graças a Deus que a Bíblia não depende do homem. Mas Martim Lutero era um livro que ele questionava, era a carta de Tiago. Por quê? Porque Tiago fala muito sobre obras. Tiago vai dizer: a fé sem obras é morta. Aí ele dizia que o livro de Tiago dava contradição com Efésios e com Romanos. Por quê? Porque o homem era salvo pela graça mediante a... Aí o que é que o versículo diz logo? Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de... Olha aí.
Paulo está dizendo que para o homem ser salvo não precisa de obras. Mas Tiago disse que o homem tem que ter obras. Tiago disse que a fé sem obras é inoperante. Então existe uma confusão, é com obras ou é sem obras? Mas irmão, Tiago está totalmente certo. Por quê? Eu e você, depois que nascemos de novo, nós precisamos fazer boas obras diante de uma humanidade perdida. Mas diante de Deus, não. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, para o mundo acha que você é crente quando você faz obras. Quando você ajuda um velhinho a atravessar a rua, quando você vê santo perdido e diz, eu vou ali, santa. Aí pega esse menino aqui, aí. Então, quando você faz boas obras, você vê aquela mulher que vem com a ruma de mochila, aí você, deixa eu carregar uma, você está fazendo boas, mas isso não salva ninguém, irmão. Mas todos nós precisamos fazer boas obras. Então, diante dessa humanidade, nós precisamos ter boas obras. Diante de Deus, nós precisamos ter fé. Mas depois de Tiago, vem qual livro? Eita, aqui o homem agora clareou tudo agora. Depois de Tiago, vem qual livro? Quem sabe me dizer? 1 Pedro, 2 Pedro. Você vai ver que a igreja católica é tão complicada que ele tem Pedro como o primeiro padre. E eles dizem que padre não pode se casar. Aí eu pergunto, como é que tem Pedro como primeiro padre e Jesus curou a sogra de Pedro? Se Jesus curou a sogra de Pedro, então Pedro era casado. Abra sua Bíblia aí em Mateus. Vamos ver isso na Bíblia. Ajuda aí uma pessoa que está do seu lado. Mateus, capítulo 8. Mateus 8. Mateus 8 não? Cadê aqui? É Mateus 8 não, deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui. Marcos 1:29. Vamos ver se é isso mesmo. Marcos o quê? Capítulo 1, verso 29 de Marcos. Diz assim: e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente à casa de Simão e André. Verso 30. A sogra de Simão achava-se acamada de febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Irmão, Simão aqui é Pedro. Então, aproximando-se, tomou pela mão, a febre a deixou, passando a ela a servi-lo. Mas não é essa passagem que eu quero. É onde tem Jesus cura a sogra de Pedro. Veja aí que tem outra referência aí. Deixa eu ver aqui. Lucas 4:38. Ah, esse daí. Lucas 8:14. Mateus 8. Ah, estou dizendo que era Mateus 8, rapaz. Eu que... Isso, por isso que é Mateus 8, eu tinha... Mateus 8:14. Por isso que eu disse que era Mateus. Você fica tentando botar outros versículos. Mateus 8:14. Entrando Jesus na casa de Pedro. Ajuda aí quem não achou. Olha só. Viu a sogra deste de cama com febre.
E tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Então, irmão, se Pedro foi o primeiro papa, então todos os papas poderiam casar, já que Pedro foi o primeiro papa que foi casado, por que os outros não podem ser casados? Agora, mas por que a igreja católica não quer padre casado? Porque depois que o padre morrer, a igreja católica tem que sustentar a família, e ele sendo solteiro, ele morrer, vai ficar cuidado de quem? Ninguém. Então, irmão, a Bíblia, por isso que eu e você precisamos ter uma Bíblia, precisamos ler a Bíblia. Mas aí a gente leu 1 Pedro, 2 Pedro, aí depois tem o quê? 1 João, 2 João e 3 João. Rapaz, pensa umas cartas que eu amo ler. É 1 João, 2 João e 3 João. Rapaz, o homem flui o amor. Porque ele já começa dizendo assim: amados, olha que coisa linda, irmão. Já imaginou? O pessoal diz: você é burro, você é analfabeto, você não vai em lugar nenhum. Aí você vai ler a Bíblia e ele já começa dizendo: amados. Aí, meu irmão, isso derreta a pessoa. João foi um homem que ele foi o único que se inclinou no peito de Jesus. Por isso que ele é considerado o apóstolo amado. Então o homem, tudo que ele fala sobre João, ele fala sobre o amor de Deus, esse amor que está dentro de mim, dentro de você. Ele fala sobre o dever de amar uns pelos outros. Ele diz que aquele que não ama é um assassino. Então ele diz que você tem que amar seu irmão. Então João, irmão, ele só fala sobre amor. Mas aí depois de 3 João vem qual livro? Irmão, mas não é Judas Iscariote não, viu? Não é o Judas que traiu Jesus, não. A Bíblia tem 4 Tiagos. Judas, se eu não me engano, tem 3 Judas na Bíblia. Um que a Bíblia quase não fala, outro João e esse que foi escreveu. Aí depois de Judas tem qual? Apocalipse. Irmão, Apocalipse é o livro da revelação. Vamos pegar a nossa Bíblia aí e começar do Novo Testamento agora. Vamos lá, Mateus. Vamos lá, eu quero um que abre em Mateus. Quem que vai abrir em Mateus para mim? Uma pessoa vai abrir Mateus. A gente vai fazer uma dinâmica aqui agora, para ver quem. Quem vai abrir Mateus? Quem se propõe? Ponto. Quem vai abrir Mateus? Quem? Diácono Sandro. Quem vai abrir em Marcos? Quem vai abrir em Marcos? Eu quero outra pessoa que abre em Marcos. Marcos, Denilson. Quem vai abrir em Lucas agora? Quem se propõe? Presbítero Sandro, Lucas. E João? Quem vai abrir em João? Ninguém? Anne vai abrir em João. Em Atos, quem vai abrir em Atos? Quem vai abrir Atos? Meire. Quem vai abrir em Romanos? Julinha. Quem vai abrir em 1 Coríntios? Evelyn. Em 2 Coríntios, irmã Antônia. Em Gálatas vai ser a irmã Silvana. Não, porque o pessoal não é, vou jogar agora. Efésio vai ser Hominho. Então olha só. Vamos ver se vocês entenderam agora. Vou começar com 4 livros apenas. O primeiro livro do Novo Testamento é qual? Mateus. Depois de Mateus? Depois de Marcos? Depois de Lucas? Quem é João aqui? Quem foi João? Quem é Lucas? Lucas. Quem é Mateus? E quem é Marcos? Denilson. Irmão, no mínimo você tem que conhecer esses 4 livros da Bíblia. No mínimo, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois dos 4 evangelhos é quem? Quem é Atos? Pronto, irmã Meire. Quem é Romanos? Julinha. Quem é 1 Coríntios? Eve. Quem é 2 Coríntios?
Quem é Gálatas? Quem é Efésios? Pronto. Então, preste bem atenção agora. Eu vou perguntar, a pessoa que for o livro vai ficar calada. E a quem eu perguntar, a pessoa vai ter que descobrir quem é. Então, olha só. Até agora, vou trabalhar com 10 livros. Quais são os primeiros? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Depois de Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas e Efésios. 10 livros. Então, olha só. Julinha, qual é o quarto livro do Novo Testamento? Qual é o quarto? Qual? João. Quem é João? Quem é João? Ana esqueceu que é João, Ana. Era para ficar em pé. Não, eu vou perguntar à pessoa. Quando ela falar, a pessoa que é o livro fica em pé. Olha só. Preste atenção agora. Tem 10 livros. De 10 livros, eu citei a primeira carta de Paulo. Qual é a primeira carta de Paulo? Diácono Sandro. Quem é Romanos? Está ali Romanos. Paulo escreveu 13, nós só citou aqui algumas. Das algumas cartas que eu citei, Paulo escreveu uma das cartas que fica vizinha a Romanos. Preste atenção. Que fica vizinho a Romanos. Qual é essa carta, Denilson? Qual é essa carta? Vizinho a Romanos. Depois de Romanos é qual? Não é você não, rapaz. Já que você quis responder, depois de 2 Coríntios, qual é a carta? Aí, ó. E depois de Tiago é qual? Olha, rapaz. Olha aqui, ó. Tira a tela daí, tira a tela. Tira a tela. Tira a tela. Pronto. Olha só. Dos 4 evangelhos, existe 4. Qual é o terceiro livro da Bíblia, irmã Antônia? Dos 4 evangelhos. É o terceiro. O terceiro está do seu lado. Tá. O terceiro está do lado dela. Não, o terceiro está do seu lado. Quem é? É Lucas, está aí do seu lado. Ele é o livro de Lucas. Evelyn, qual é o primeiro livro do Novo Testamento? Qual é? Deixa ela dizer, deixa eu ver se ela aprendeu. É com a letra M. Do Novo Testamento. Não, é antes dele, você falou o segundo. Glória, você viu como é fácil? Cantando ficou mais fácil agora, né, de aprender. Então, você tem a missão de pegar isso daí e botar no grupo lá para os irmãos. Sobrou para você, que você é o cara da mídia. Então ele vai botar lá no grupo lá. Aí você quiser ouvir mais uma vez, não só ouvindo, você vai saber a Bíblia todinha. De tanto ouvir, você vai se lembrar. E o interessante é que ela termina o Antigo Testamento, ela diz 39 livros, termina o Novo Testamento, 27 livros. Além de você saber, você vai saber a quantidade dos livros. Amém?